Patinetes e bicicletas são dois pesos e duas medidas em São Paulo. O Comitê do Uso do Viário da Prefeitura, nem sabia que existia isso, viu? Vai definir sobre o uso do capacete pelos usuários de patinetes. A Thaís Herédia, por exemplo. Apesar da Justiça liberar a utilização do patinete sem capacete, a Prefeitura entende que, por uma questão de segurança, precisa definir essa obrigatoriedade. Isso não vale para bicicleta. A turma da bicicleta pode andar à vontade aí. Eles mandam na cidade de São Paulo. Esse assunto não está no novo decreto que regulamenta o serviço, que foi publicado no Diário Oficial neste fim de semana. Entre outras regras, o texto determina o estacionamento de patinetes em bolsões e o controle das empresas, segundo o secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caran. A empresa ela é obrigada a recolher esse patinete de lá e colocar no bolsão. A ideia do bolsão é para que você crie uma ordem na cidade. Se você largar o patinete por um determinado tempo, aí as empresas estarão sujeitas à multa pelo não recolhimento do patinete. Aí, para bicicleta funciona isso também? Não, nunca ouvi falar isso. Obrigatoriedade de capacete para ciclista seria desejável, mas é obrigado? Não é. Empresas das bicicletas aí, bancos principalmente, recebem multas. É impressionante, viu? Olha, Zé Paulo, essa coisa da... Como os ciclistas mandam nessa cidade, né? Alguns, né? Cicloativistas, como são espaçosos. Ó, Zé Paulo, pedestre mal educado, ciclista mal educado, motorista mal educado, vale para todos os lados. A bicicleta, se tudo correr bem, ela vai dividir cada vez mais espaço com os carros. O Brasil ainda está atrasado nessa, especialmente na infraestrutura, para que essa divisão ela gere mais segurança tanto para os motoristas quanto para os ciclistas. A coisa da obrigação do capacete, ela tem a ver com a liberdade do indivíduo de escolher qual é o tipo de proteção que ele quer se dar para fazer uso do meio do transporte. Quando a gente compara o capacete com o cinto de segurança, por exemplo, qual é a discussão do cinto de segurança? É uma questão, inclusive, de saúde pública, porque o acidente do trânsito, ele acaba custando para o Estado, porque é quem faz o primeiro socorro, quem faz, a maioria das pessoas acaba indo parar no hospital público e por aí vai, e isso realmente está comprovado que diminui bastante os casos graves de acidentes em termos de dano à pessoa física, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um problema dessa coisa de obrigar o usuário do patinete ou mesmo da bicicleta a usar o capacete. Certamente melhora muito. Agora sim, e o pedestre que tem que atravessar a rua, cai no buraco o tempo todo, pisa no bueiro aberto, que as ruas, as calçadas estão todas destruídas em São Paulo, esse também vai ter que andar de cotoveleira, de joelheira, de capacete para se proteger. A discussão em torno da mobilidade do transporte no Brasil... Imagina para mulher patinetista ou patineteira... Patineteira, gostei. Imagina usar capacete, né? Então, como é que fica o cabelo? A questão que eu acho que é o seguinte, é que o problema da mobilidade passa muito mais pela infraestrutura das calçadas, das ciclovias, da boa sinalização. Tem que fazer investimento nisso. Não tem que gastar tempo dizendo para pessoas o quanto que ela tem que se proteger, entendeu? Se a gente tem infraestrutura boa, com ciclovias bem separadas, com sinalização, e mesmo com noção de responsabilização do pedestre, do ciclista, do patinetista e do motorista, o sistema funciona melhor. Agora, ninguém sabe de quem é a responsabilidade, né? No Brasil, geralmente, mesmo o ciclista, por exemplo, estando totalmente equivocado, se acontece algum acidente, a culpa acaba recaindo sobre o motorista. Acho que a questão de fundo aqui é essa. Qual é a infraestrutura que o Estado brasileiro vai dar, tanto do ponto de vista municipal quanto estadual, para que as ruas sejam coabitadas entre todos esses. Ciclista, patinetista, se é assim que falo, e o ponto usuário de patinete, né? E motorista. O ponto, viu, Zé Paulo? Pedestres, né? O que eu queria perguntar aí para os especialistas é o seguinte: por que a necessidade do capacete aqui em São Paulo, se em outras cidades do mundo você tem o patinete adaptado, né, como modal de transporte, sem essa mesma necessidade, né? Por que aqui em São Paulo você precisa dessa exigência aí que está sendo estudada
e é defendida por muitos, e em outros lugares onde o patinete está sendo utilizado aí pelas pessoas, isso não é utilizado. Por que São Paulo é diferente dos outros locais? Essa é a resposta que para mim não ficou clara ainda a respeito dessa necessidade. Sabe que na China nem moto precisa usar capacete, é uma doideira. Eles não respeitam, é uma loucura. Eles não respeitam, eles não respeitam, as motos não respeitam os sinais para pedestre. E olha que coisa louca. Lá teve uma ameaça de tufão, né? Na verdade, ameaça não, teve mesmo um tufão ali, morreram mais de 10 pessoas, enfim, ali na região de Xangai. E eu resolvi, era sábado, era o último dia lá, eu resolvi sair com uma pessoa para a gente passear, com uma das poucas mulheres que estavam na missão, uma quantidade de homens muito maior do que de mulheres nesse grupo que viajou, e uma chuva, uma ventania que o guarda-chuva abria e fechava. Não adianta estar de guarda-chuva, na verdade era só um disfarce mesmo, porque não fazia diferença, a água vinha de todo lado. Você estava com um legítimo chinês, né, no guarda-chuva? Carros, não, e Zé Paulo, não tinha carro na rua, porque havia aviso de alerta e o tempo todo uma vozinha, altos-falantes nas ruas, pedindo para que as pessoas fossem para lugares seguros. Então, assim, aquela ventania, água para todo lado, o sinal para pedestre fechado, não tinha um carro na rua e a chinesada toda paradinha esperando o sinal abrir. Ninguém passava o sinal vermelho do pedestre, não. Olha, sobre São Paulo, só queria lembrar que na sexta-feira à noite a Justiça liberou as obras no Vale do Anhangabaú, hein? E a Prefeitura estima em R$300 mil o prejuízo pela paralisação de uma semana das obras. E o presidente do TJ, ao derrubar a liminar que impediu as obras, restabeleceu algumas coisas que foram colocadas em locais absolutamente equivocados. Na demanda apresentada pela associação que conseguiu paralisar as obras por uma semana, eles diziam que não tinha tido diálogo com a sociedade. A Prefeitura comprovou as audiências públicas. Disseram que o prejuízo histórico à região seria inevitável e a Prefeitura mostrou que tinha autorização do CONDEFAT, de todos os órgãos públicos necessários que cuidam do patrimônio histórico do município e do estado. Ou seja, não havia nenhuma razão legal para a paralisação daquela obra. Você pode não gostar do projeto. Agora, a Prefeitura fez as audiências públicas e foi aos órgãos históricos que a legislação impõe para conseguir as autorizações necessárias para a obra. Se vai ficar bom ou não, talvez seja assunto para a gente discutir na eleição do ano que vem, né? Ficou uma porcaria o Vale do Anhangabaú, mandem o Bruno Covas para Xangai, né? Aí é um ônus que o Bruno Covas vai ter de pagar. Se a obra vai ficar mais cara do que o devido, o Ministério Público tem de acompanhar, e depois teve algum desvio de dinheiro aqui, licitação dirigida, cobra de quem de direito. Mas foi mais um exemplo de como simplesmente alguém aceita um pedido sem embasamento técnico, porque as questões técnicas levantadas para interromper a obra simplesmente não existiam, e uma semana depois o presidente do TJ colocou as coisas nos seus devidos lugares. Então, agora o prefeito disse que vai cobrar da associação, então tem de cobrar também do juiz que concedeu a liminar.